Existe algum software, alguma coisa assim que pode ajudar o pessoal Existe. a ir colocando os dados, né? Que dados são esses? Que software que é esse? Existe sim. Vamos lá, ó. No início eu falei, o instalador, o mecânico da manutenção, ele muitos não tinha acesso a muitas informações. Eu conheço vários que aprendeu no dia a dia, trabalhando, botando a mão na massa, com poucas informações técnicas. Então, o cálculo de carga térmica sempre ficava na mão de especialista, o orçamentista da indústria, da revenda, da loja. E aí o mecânico ia lá simplesmente fazer a instalação. Hoje está mudando, né? Essas informações mais teóricas é só buscar através dos livros que nós temos aí de engenharia térmica e vai mostrar todas as informações. É física e matemática. Mas nós também temos o recurso de utilizar software, né, planilhas de cálculo, que elas já estão num formato ali próprio, específico, para eu alimentar com as informações. E essas informações que eu coloco na planilha, ele vai me buscar a melhor condição de selecionamento, tanto de termopainéis, de unidade condensadora, unidade evaporadora, válvulas de controle, tipo de fluido refrigerante e aí por diante. Então, que dados que eu coloco lá, vou colocando no software que vai me dando essas outras informações? Depende do formato do software do fabricante. Então, em média geral, nós temos um espaço, né, para colocar o dimensional da câmara que eu quero, comprimento, altura, largura, vão de porta, espessura do painel e tipo de isolante. Então, os isolantes mais utilizados no mercado é o EPS, é o poliestireno expandido. O isopor, pessoal, é o mais comum do mercado. Em questão de custo também, custo-benefício, é o mais comum. Mas também tem o de poliuretano. O poliuretano, ele é aquela espuma injetada com reação química, não vou entrar em detalhes, mas forma aquela massa compacta como núcleo. E aí eu tenho as isolações, as proteções mecânicas, pode ser em chapa de aço, tratada ou crua, sem tratamento, com pintura epóxi, branca, cinza, alumínio, aço carbono, inox. Vai depender muito do tipo de aplicação, a necessidade da instalação, tá? Então, as mais comuns utilizadas é em chapa pré-pintada branca com pintura epóxi. A chapa de aço pré-pintada na cor branca e ela tem um isolante em EPS, em poliuretano ou poliisocionato, que é o PIR. Essas isolações térmicas vai permitir que a temperatura interna da câmara se mantenha diferente da temperatura externa. No cálculo de carga térmica, seleciona-se essa transferência de calor entre as paredes também. Por isso que eu tenho que definir se ela vai ser com uma determinada espessura. Então vamos lá. Montei a câmara frigorífica com os termopainéis em função se é isopor, se é poliuretano, se é poliisocianureto, e aí o que seja. Coloquei a proteção, né, utilizei a proteção mecânica, coloquei as portas necessárias com o seu dimensional, e aí eu entro na parte de selecionamento
de produto, com qual tipo de produto. Então, no software, eu consigo colocar todo o dimensional da câmera, tipo de produto, seleciono no banco de dados que o software tem o produto, e aí, através desse selecionamento, a quantidade de produto... Essa quantidade de produto seria em quilos. 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos, 100 quilos, 1 tonelada, 1000 quilos, e aí por diante. Depende do dimensional da câmera, do tamanho. Uma vez feito isso, eu fiz já coloquei esses dados, o dado de temperatura de entrada, rotatividade, tempo de operação da câmera, que isto é importantíssimo, que chegou o momento de falar, o tempo que a câmera frigorífica vai ficar em operação, fazendo o processo de rebaixamento de temperatura, me define se essa câmera é para manter produto resfriado, manter congelado, ou se vai promover o resfriamento e o congelamento do produto. Então, todas essas informações coloco no software. Feito essa seleção, colocando essas informações, ele vai me definir qual que é a quantidade de calor necessária que tem que ser retirado do ambiente. Mas ainda, no software, ele vai me definir se tem iluminação dentro da câmera ou não. Tem que ter, claramente. Quanto de iluminação, qual é a carga térmica, qual é a quantidade de calor que eu tenho que retirar dessa iluminação. Se tem motores dentro da câmera, além do motor ventilador, né? Geralmente, as câmeras de baixo porte, de pequeno e médio porte, são evaporadores de ar forçado de perfil baixo. E aí tem as características do evaporador. E esse evaporador de ar forçado, os motoventiladores são micromotores de polo sombreado. Então, já tem uma quantidade de calor que ele gera dentro da câmara em funcionamento. Que o ventilador vai estar girando, a hélice está girando porque o motor está ligado. Então, esse motor de polo sombreado, ele gera calor dentro da câmera também. E aí também é calculado no cálculo de carga térmica. Certo? Mais uma outra observação. No evaporador que está dentro da câmara frigorífica, se esse evaporador ele vai promover em alguns períodos do dia degelo elétrico, degelo que é o descongelamento do evaporador, porém com resistências elétricas, eu tenho um cálculo de reaquecimento dessa água que vai ser eliminada pela drenagem do evaporador. Tá ok? Então eu também tenho que fazer, contemplar esta quantidade de calor que vai ser gerado pelo aquecimento da água no evaporador. Essa água tem que ser drenada por algum lugar. Tá ok? E aí, em função desses cálculos, quando tá tudo no software, passo a passo, ele vai me dando essa condição de colocar informações, eu vou verificar qual é a quantidade de calor total, que em cima desse valor eu seleciono os equipamentos. Aí vai selecionar, no caso, unidade condensadora. Unidade condensadora, o evaporador. Nas câmaras frigoríficas são evaporadores de ar forçado. E aí esse evaporador de ar forçado vai ter que ter uma válvula de expansão selecionada para essa capacidade, com seu orifício adequado. Isso se for uma válvula de expansão termostática mecânica.